A suprema elite capitalista do Ocidente, os Morgans, os Rockefellers, gente desse calibre, jamais moveu uma palha em favor do capitalismo liberal. Ao contrário, tudo fez para promover 3 tipos de socialismo. O socialismo fabiano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o socialismo marxista na União Soviética, na Europa Oriental e na China, e o nacional-socialismo na Europa Central. Gastou nisso rios de dinheiro. Criou o Parque Industrial Soviético no tempo de Stalin, a indústria bélica do Führer e, mais recentemente, a potência econômico-militar da China. Essas 3 coisas jamais existiriam sem dinheiro americano, seria impossível. Né? Então, tudo isso foi construído por Wall Street. Né? Nos conflitos entre os 3 socialismos, o fabiano saiu sempre ganhando, porque é o único que tem a seu serviço a tecnologia mais avançada, uma estratégia flexível para todas as situações e, melhor ainda, todo o tempo do mundo. O símbolo do fabianismo é uma tartaruga. Agora, veja, a Sociedade Fabiana foi fundada em 1883. É a escola de pensamento mais influente entre as elites ocidentais, até hoje. Todo mundo é fabiano. Woodrow Wilson era um fabiano, Franklin Roosevelt era um fabiano, Barack Obama é um fabiano. No nosso Brasil, muitos dos milicos que governavam durante esse famoso regime militar eram socialistas fabianos. Tá certo? E assim por diante. Então, o socialismo fabiano é o socialismo daqueles que não têm nenhuma pressa de implantar o socialismo. Então, por isso, quando tem um experimento socialista, seja o comunismo ou nacional-socialista, eles ajudam, eles dão dinheiro, porque eles querem ver no que vai dar. Falam, bom, quem sabe a gente pode aproveitar alguma coisa disto. E sempre acaba aproveitando mesmo. Né? Então, apareceu lá o socialismo na União Soviética, imediatamente, né, os Morgans, Queens and Labor, etc., todo mundo tinha dinheiro aqui, encheu os caras de dinheiro para montar o socialismo, dizendo claramente que esse dinheiro é para ajudar os bolcheviques a consolidar o seu regime. Né? Um dos motivos disso é o seguinte, os caras entendem economia pra caramba. Então eles sabem que uma economia totalmente estatizada não tem iniciativa no campo tecnológico. Não tem progresso tecnológico louco que tem nos Estados Unidos, que 82% das invenções do mundo vem aqui dos Estados Unidos, sempre vieram. Então, eles sabem que os caras vão ficar atrasados. Ah, vocês querem fazer o socialismo marxista? Faz. Né? Então, eles fazem, daí eles ficam atrasados em tecnologia, dependendo de quê? Dependendo de quem tem a tecnologia. Quem tem a tecnologia é a elite do Ocidente, são os socialistas fabianos. Tá certo? Então, eles consideravam o comunismo uma espécie assim, como diz, de irmão menor. E o nazismo também, eles afagavam a cabeça dos dois. Afagavam a cabeça do Lenin, afagavam a cabeça do Hitler. Eles, bom, no fim, eles vão se fuder e vai ficar tudo para nós mesmo, como de fato ficou. Né? Então, enquanto isso, eles vão gradativamente, né, apertando, né, as porcas e parafusos do controle estatal da economia no Ocidente. Né? Você não pode dizer, não existe um único país de economia liberal no mundo mais. É tudo socialismo fabiano, gente. Né? Então, agora, como o socialismo fabiano não tem pressa de chegar a nenhum objetivo, e aliás ele também não sabe, ele é que nem o Lula, não sabemos qual é o tipo de socialismo que queremos. Nós vamos apertando aqui, botando controle, um controle aqui, outro controle ali, né? Vamos criando a administração científica da sociedade, e aos poucos a gente vai controlando tudo e vai virar um socialismo integral, no fim das contas. Quando? Não sei quando, mas um dia vai chegar. Os outros que estão com pressa, né, o Hitler queria o nazismo, mas queria o nazismo, não. Dentro de 2.500 anos, ele queria o nazismo no prazo de vida dele. Então, os fabianos pensaram assim, tu está com pressa, então nós vamos ajudar você a fazer. Daí você vai se ferrar e vai ficar tudo para nós. Os comunistas também estão com um pouco menos de pressa, mas também estão com pressa. Então, é isso que aconteceu. Né? Então, o nazismo, cumprida a sua missão de liquidar as potências europeias e dividir o mundo entre a elite ocidental e o movimento comunista, precisamente segundo o plano de Stalin, foi jogado na lata de lixo da história e, do fim da Segunda Guerra até o término da década de 80, só subsistiu sob a forma evanescente de neonazismo, um fantasma acionado pelos governos comunistas
para assustar criancinhas e desviar atenções, como foi feito no caso do atentado do Papa. O fabianismo, então acabou o nazismo, sobrou os outros dois, né? O socialismo fabiano e o socialismo marxista. O fabianismo nunca foi inimigo do socialismo marxista. Adora-o e cultiva-o, porque a economia marxista, incapaz de progresso tecnológico, lhe garante mercados cativos. E também porque sempre considerou o comunismo um instrumento da sua estratégia global. Os comunistas, é claro, respondem na mesma moeda, tentando usar o socialismo fabiano para seus próprios fins e infiltrando-se em todos os partidos socialistas democráticos do Ocidente. Então isso aí é briga de irmãos, você está entendendo? Cada um tenta avançar um pouquinho aqui, avançar um pouquinho, mas não há confronto. Você veja, o máximo de anticomunismo que inventaram no Ocidente foi a tal da política de contenção. O que é política de contenção? A União Soviética já tinha dominado metade do mundo. Eles dizem, bom, então agora você para aí, essa metade de cá é nossa. Mas eles não fizeram nada contra o comunismo. Nunca, nada. Né? Eles podiam liquidar o regime comunista a qualquer momento. Quando terminou a Segunda Guerra, né, o exército da União Soviética estava em frangalhos, a economia estava totalmente destruída, todo mundo de pires na mão perante os banqueiros americanos. Eles podiam ter dito, não, nós não vamos te dar dinheiro mais. Né? Acabou. Teria acabado o comunismo em 1945. Né? Por que não fizeram isso? Porque eles queriam manter o comunismo. Não, nós precisamos desses caras, deixa eles fazerem o socialismo deles lá, a gente ajuda. Porque no fim quem vai ganhar somos nós mesmos. Então, isso quer dizer que esta brincadeira, tá certo, de você alimentar nazista, alimentar comunista, tá certo? Esses caras foram corresponsáveis da liquidação de centenas de milhões de pessoas. Né? Então, vamos lá. Os pontos de atrito inevitáveis entre fabianismo e comunismo são debitados na conta da cobiça capitalista, fortalecendo a autoridade moral dos comunistas ante os idiotas do terceiro mundo e, ao mesmo tempo, ajudando os fabianos a apertar os controles estatais sobre as economias do Ocidente, estrangulando o capitalismo a pretexto de salvá-lo. Sempre acontece assim. Né? Haja o que houver, surge algum problema, então surge uma campanha mundial contra a cobiça capitalista, contra o imperialismo, etc., etc., e daí a elite imediatamente, não, nós temos que reformar o capitalismo, nós temos que salvar o capitalismo, está entrando em crise, e daí põe mais controle estatal, é sempre assim. Os verdadeiros crentes do liberalismo econômico é que pagam o pato. Sem poder suficiente para interferir nas grandes decisões mundiais, tornaram-se mera força auxiliar do socialismo fabiano e, em geral, nem mesmo percebem tão horrível essa perspectiva para suas almas sinceras. Você vê, nada pode ser mais odioso a um liberal clássico do que o socialismo fabiano. Então, como é que eu digo que eles viraram força auxiliar? É muito simples. Esses liberais clássicos eles são pessoas doutrinárias. Então, eles dizem, por exemplo, você é a favor de controles protecionistas? Não, porque isso restringe a liberdade de mercado. Então, acaba os controles protecionistas, então todas as nações, tá certo, comerciam livremente com todos. Na medida que acabam essas fronteiras nacionais, o que acontece? Surge a necessidade de regulações mundiais. Então, isso quer dizer que os liberais, combatendo esses pequenos leviatãs nacionais, abrem espaço para o macro-leviatã mundial, que era onde os fabianos queriam chegar. Isso não estava na intenção dos liberais, mas é o que acaba acontecendo. Então, vamos dizer, a defesa unilateral da liberdade de mercado, do livre comércio, etc., etc., sem ter em conta os fatores político-militares, geoestratégicos, etc., etc., acaba fortalecendo, né, o projeto globalista dos socialistas fabianos. Não que eu seja contra o liberalismo, sou inteiramente a favor, tá certo? Mas, né, é preciso fazer as coisas tendo em conta o contexto global onde elas estão acontecendo. E não, assim, a pura, né, seguir o artigo de fé. O livre mercado. Então, o livre mercado é o princípio geral universal. Não, não pode ser o princípio geral universal. Você tem que ver quando é o momento, tá certo? E quando o livre mercado fomenta realmente a democracia e quando ele é usado como uma ferramenta, tá certo, por pessoas que têm um plano mais abrangente, como é exatamente o caso. Então,
Mas, às vezes, a concorrência fraterna entre fabianos e comunistas desanda. Com a queda da União Soviética, aqueles, os fabianos, acharam que tinha chegado a hora de colher os lucros da sua longa colaboração com o comunismo. E caíram sobre a Rússia como abutres, comprando tudo a preço vil, inclusive as consciências dos velhos comunistas. O Alexandre Dugin está puto com isso até hoje, foi no tempo do Yeltsin, né? Ele abriu as portas e foi toda esta gente, a elite econômica ocidental, que não é capitalista liberal, que é socialista fabiano, foi lá e comprou tudo. O núcleo da elite soviética, porém, a KGB, não consentiu em amoldar-se ao papel secundário que agora lhe era destinado na nova etapa da Revolução Mundial. Porque, olha, sempre o problema foi esse, entre socialismo fabiano e socialismo marxista. Eu sei que nós dois somos socialistas, nós dois estamos indo na mesma direção. Então, interessa saber quem controla o processo e quem serve de instrumento ao outro. Então, os fabianos tentavam fazer o comunista servir de instrumento e os comunistas faziam vice-versa. No fim, os fabianos acabaram ganhando. Porém, o pessoal da KGB ficou muito puto com isso. Falou, não, nós não... Né? Agora, eles conseguiram, agora eles nos transformaram em seus empregados, mas nós não queremos isso. Então, a KGB admitiu a derrota do comunismo, mas não a sua própria. Levantou a cabeça, reagiu e criou do nada uma nova estratégia independente, o eurasianismo, mais hostil a todo o Ocidente do que o comunismo jamais foi. Então, o MacArthur teria feito na China o que ele fez no Japão. Implantou a democracia lá, a democracia no Japão funciona até hoje. Ele ia fazer a mesma coisa na China. O Truman não deixou. Não deixou por quê? Escapa do plano do que da grande elite fabiana. Né? Note bem, esta colaboração desta elite com os governos comunista e nazista foi mais colaboração, foi um apadrinhamento. Eles praticamente criaram essas economias, criaram a economia soviética, criaram a economia nazista. Nada existiria sem isto, porra. Né? Então, quem estudou isso durante muitos anos foi Anthony Sutton, que era um economista inglês que estava aqui trabalhando no Instituto Hoover. E ele fez um tratado em 3 volumes sobre transferência de tecnologia do Ocidente para a União Soviética. E mostrou o seguinte, o Parque Industrial Soviético, fomos nós que fizemos, nós fizemos tudo. A indústria soviética não existe, fomos nós que fizemos, porra. Daí ele recebeu a pessoal da diretoria do Hoover, chamou ele num canto, falou, não, isso aí não pode dizer, você fica quieto, papapá, ele se encheu o saco e pediu demissão do Hoover. Né? Então, você vê que essa elite toda, tem muita gente dentro dela, que não é nem os próprios capitalistas, são intelectuais, professores, que estão conscientes da política geral. Mas mantém discreto. Não se pode dizer que é uma conspiração, porque uma coisa desse tamanho não é conspiração, evidentemente. Isso é um vasto movimento ideológico que tem 100 anos, que domina o panorama político dos Estados Unidos. Pelo menos o Partido Democrata domina inteiro. E no Partido Republicano está cheio de fabiano também. A verdadeira Guerra Fria só agora está começando e, aliás, já veio quente. A concorrência entre capitalismo e socialismo foi um véu ideológico para o uso das multidões, mas a luta entre o Oriente e o Ocidente é para valer. Não por coincidência, o fiel da balança é o Oriente Médio, a meio caminho entre os dois blocos. Ali as nações muçulmanas terão de decidir se continuam servindo de instrumento dócil nas mãos dos russos, se aceitam a acomodação com a elite fabiana ou se querem mesmo fazer do mundo um vasto califado. A elite ocidental, que fala pela boca do Sr. Barack Hussein Obama, parece decidida a fazê-las pender nesta última direção, por motivos que de tão malignos e imbecis escapam ao meu desejo de compreendê-los. Isso, caros leitores, é o que está acontecendo e nada disso vocês lerão na Folha nem no Globo.